Ei, gente, beleza? Olha só, a gente está aqui terminando nesse mês de abril. Realizei um desejo muito louco que eu tinha, que era estudar capítulo a capítulo com a nossa igreja local onde eu sirvo, o livro de Atos. Começamos 3 de janeiro. 3 de janeiro a gente começou. E terminamos agora. Terminamos no último domingo de abril. E eu queria então, em alguns momentos não era eu que ministrava, então você vai ver na série Atos algumas palavras dadas por mim no púlpito e outras palavras que são ministradas aqui, gravado depois, porque provavelmente não fui eu que no dia ministrei, foi a equipe, foi nosso time local. Se isso tem sido bom para você, eu quero já te adiantar que você pode mandar um comentário, que eu vou fazer o maior esforço em responder. Estou aqui sentado onde a gente prega aqui na igreja, por isso que aqui é mais escuro o fundo, né? Ali tem o teclado ali, está meio desmontado. Estou aqui, cheguei para fazer a devocional cedo e falei, vou gravar, vou continuar o Atos, né? Tem tanta gente assistindo, tanta gente curtindo aí no canal. Se você curtir, manda para alguém. Se você quiser também, você pode se inscrever no canal. Eu estava vendo nos gráficos, mas muita gente que assiste os vídeos do canal André Torres Oficial ainda não foram inscritos. Se inscreve aí, porque todo dia está chegando gente nova e vai ter surpresa aí na frente. Então eu queria continuar, Atos 8. Depois a gente estudou, na última vez que falamos de Atos, foi o capítulo 7. Conta a história de Estevão até a morte dele. O capítulo 8 termina com o verso 1. Na verdade, o capítulo 8 começa terminando a história no verso 1. E Saulo estava ali, o jovem Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. E aí começa então, quando Estevão ele é apedrejado e morto, o jovem fariseu zeloso pela lei Saulo estava ali, já consentindo na morte de Estevão. E lá no verso 2, então, eu estou com a palavra aqui, começa então uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E a turma começa a sair de Jerusalém, alguns voltarem para a sua cidade natal. A Bíblia fala que os apóstolos permaneceram. Quer ver? Todos, exceto os apóstolos, isso aqui é importante porque a gente vai falar, foram dispersos para a região da Judéia e da Samaria. Pedro, então, começa ali a ter um fight, ele tem uma experiência muito louca com Simão, mago. Mas eu queria me atentar no capítulo 8, na história de Filipe. Filipe não é o apóstolo, Filipe é o Filipe que foi chamado junto com Estevão para ser diácono, Aqueles 7 homens. Então ele sai e vai para Samaria, mas acontece um fato muito legal com Filipe, um fato assim fantástico com Filipe. Lá no verso 26 diz assim, e um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu no caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então, os homens que cuidavam da rainha etíope, ou do harém do rei, eles eram eunucos, eles não tinham uma atividade sexual. Ou, a história diz, eles se tornaram eunucos, foram castrados, ou nasceram de alguma forma estéreis. E esse homem, ele tinha um coração em Deus, ele vem para Jerusalém para adorar o Senhor, quando Paulo escreve uma das cartas, ele fala assim, há santos na casa de César. Tem cristão inserido em todo lugar. Por isso a gente fala, pode ter cristão ali na banda não sei o quê, pode ter cristão no palácio não sei de onde. Tem cristão em todo lugar. E esse etíope, ele vem para adorar o Senhor. E o legal aqui é que Filipe era um homem muito de Deus, apesar de ele ter sido chamado ali para distribuir alimentos no início do capítulo 7, ele era um homem muito de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus falava com ele. Isso aqui já é uma lição para nós em Atos capítulo 8. E aí então ele vai, no verso 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou, o senhor entende o que você está lendo? Ele respondeu, como posso entender alguém se não tem ninguém para me explicar? E assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado. O eunuco estava lendo a passagem das Escrituras, que é o livro de Isaías,
O livro de Isaías, capítulo 53, aquele livro que fala do Senhor, aquela profecia, verso 7, que ele foi levado como ovelha para o matadouro. Olha que interessante isso. Você já parou para pensar quantas pessoas estão à nossa volta e não tem ninguém para explicar isso aqui? Elas falam que não conhecem Jesus, mas ninguém nunca leu a Bíblia. Talvez a Bíblia que ela tem em casa é aquela que fica aberta no Salmo 91, na prateleira ali da sala, na estante. E nós, às vezes, achamos que todo mundo sabe Jesus, aceita Jesus na igreja, vem na frente e a vida mudou, sabe? Não, aqui na igreja eu tenho uma prática muito legal. Essa prática sou eu que faço, eu mesmo. E eu queria te estimular a fazer ela. Alguém entrega a vida para Jesus, eu convido ele para encontrar comigo daqui no gabinete, no escritório, durante a semana. E durante 5 semanas eu ministro lições básicas sobre o que é salvação, o que é justificação, o que é redenção, né? O que é batismo, por que é importante ler a palavra, por que eu preciso fazer minha devocional diária. Eu chamo de 5 passos, né? E isso é muito legal porque, cara, eu percebo que as pessoas não sabem, elas aceitaram Jesus. Elas não se converteram, elas vieram à frente. Conversão é mudança de caminho, e essa conversão precisa de alguém do lado, seja o líder do grupo pequeno, seja o pastor, mas isso precisa ser feito com muito amor. Filipe faz isso, e ele fala de Jesus para isso, ele explica o que o cara estava lendo, olha que loucura. Ele fala, cara, isso é Jesus, e o cara se converte, né? Ele aceita Jesus, e ele é batizado. O que me importa, o que me impede de ser batizado? De tanto foi a loucura, o desejo desse cara de entregar a vida para Jesus. E aí então, lá no verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, foi para Azoto e, indo para Cesareia, pregar o evangelho em todas as cidades. Olha o que acontece aqui. Então vamos voltar aqui. Ele lia e não entendia. Deus, o Espírito Santo, fala com Filipe. Ele vai lá e explica. Depois que ele batiza, cara, ele foi meio que transladado, que ele não sumiu, né? Olha que coisa louca. E a Bíblia diz que o eunuco seguiu o seu caminho com muita alegria do que tinha acontecido. Cara, a gente não pode ter vergonha de explicar a Bíblia, a gente não pode ter vergonha de falar de Jesus, a gente não pode ter vergonha de ser como Filipe. Às vezes a gente fala muito de Estevão, a gente fala de Pedro, a gente fala de Paulo, porque agora, a partir do capítulo 9, vai ser aquele dia que Saulo ouve o Senhor falando, e aí nós vamos ter ali uma trajetória grande de plantações de igreja, de Paulo fazendo o reforço da plantação, fortalecendo os líderes. Depois ele vai aí ser condenado em 4 lugares e vamos chegar no final. Mas o que eu quero falar é que Filipe, cara, era um cara de Deus. E ele se disponibilizou a ser usado por Deus. E ele se disponibilizou a falar de Jesus, a explicar a Bíblia. Essa é a lição de Atos 8. As pessoas precisam de pessoas que expliquem a Bíblia para elas, com amor, com paixão, com desejo. Tá bom? Atos é fantástico. Foi bom demais. Segue a série. Se não for uma palavra assim, formal, vai ser a pregação, um pouquinho mais longa, mas você vai clicando, ativa a notificação, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, tá bom? Beleza, Atos 8, fechou? Bora pro 9.